Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Stanislav Krapivnik, ex-oficial do Exército dos Slay e analista militar, nascido em Donbass, criado nos Estados Unidos e agora de volta à Rússia. Obrigado por retornar ao programa. Sempre um prazer, Glenn. Sempre um prazer. Eu queria te perguntar, do ponto de vista puramente militar, quais objetivos você vê a Rússia priorizando nesta fase da guerra? Muita coisa está acontecendo agora, e as coisas estão se movendo mais rápido do que as pessoas percebem. Você poderia explicar quais acha que são os principais objetivos dos russos neste momento? Bem, do ponto de vista de ataques de longo alcance, a Rússia está finalmente priorizando os mesmos objetivos que tem desde 2022. Isso significa eliminar as utilidades na Ucrânia, começando pela rede elétrica, porque ela é usada na manufatura, em instalações militares locais e em trens elétricos. Além disso, eles estão atacando fortemente a logística. Houve um trem que foi atingido, e curiosamente todas as 5 pessoas que morreram eram militares. Por mais que os ucranianos protestem sobre isso, eles não controlam realmente os necrológios que saem depois, e todas essas vítimas acabaram sendo militares. Isso acontece porque eles usam escudos humanos. Eles misturam equipamentos nesses trilhos, com vagões cheios de civis e assim por diante. E foi apenas um vagão que foi atingido, por acaso, o que levava pessoal militar para a linha de frente. E os russos atingiram os trens que estavam indo para a frente de batalha. Sim, esse é o ponto, esse é exatamente o ponto. Muito obrigado, vamos seguir em frente. Então sim, é um bom ditado, amadores discutem táticas, profissionais discutem logística. Você pode ter o melhor exército do mundo, mas ao onde tiver balas ou pão, não vai ser nada além de morrer onde está. It's not going to do anything except die in place. And that's the reality of it. If you can't feed your E essa é a realidade. Se você não consegue alimentar suas tropas, se não consegue armá-las, não vai sobrar muitas tropas. Os tempos em que os exércitos viviam da terra já se foram. Eles desapareceram por volta de meados do século XVIII, se não antes. Mesmo assim, até certo ponto, ainda conseguiam. O exército de Napoleão conseguia até certo ponto. Mas mesmo na época do exército de Napoleão, era preciso ter pólvora, era preciso ter balas, era preciso ter outros suprimentos que começaram a se acumular, porque a complexidade estava aumentando. Os canhões precisavam de peças de reposição para as carruagens, para as balas de canhão e assim por diante, porque tudo estava começando a ficar mais complexo. Quando era só vamos construir a máquina de cerco no local, você só precisava carregar a estrutura para isso. Todo o resto levava suas próprias armas. Podia haver flechas, claro, mas você também podia meio que fazer flechas no local. Balas, por outro lado, não dá para fazer na hora. Quer dizer, acho que você poderia usar pedras como chumbo grosso, mas isso não é muito eficaz. Então, à medida que os exércitos ficaram mais complexos, a logística se tornou a prioridade número 1. O exército russo está finalmente sendo autorizado. Bem, não é que eles não entendessem isso antes. Foi uma decisão política não atacar as redes elétricas, não atacar boa parte da logística. Todo mundo do lado militar que eu conheço, inclusive eu, tem enlouquecido com isso. Por que não estamos atacando a logística? Essa é a principal coisa que deveria ser eliminada. Essas foram decisões políticas, não militares. Muito disso foi feito na esperança de que pudesse haver uma derrubada do governo, ou que o governo da Ucrânia finalmente chegasse a um acordo de paz e não para prejudicar o povo. Mas acho que, depois de 3 anos e meio, a pressão sobre o governo em Moscou chegou a um ponto em que precisamos encerrar isso. Precisamos fazer isso da maneira certa, parar de ficar pisando em ovos com os civis. E é hora de realizar ataques contundentes para paralisar totalmente a Ucrânia e destruir completamente o processo militar.
Se você não consegue levar as tropas até a linha de frente, não importa se elas são bem treinadas ou completamente inexperientes. Mas se você não consegue levá-las até a frente, acabou. Fim de jogo. Então acho que esses são os principais alvos agora. Se estamos falando das linhas de frente, quero dizer Konstantinovka, obviamente Konstantinovka e Krasny Liman são as duas batalhas-chave em andamento pela última grande área fortificada da província de Donetsk, a República Popular de Donetsk. Essa área incluiria Sloviansk, Kramatorsk e Konstantinovka. A disposição é mais ou menos assim. Aqui está Sloviansk, aqui está Kramatorsk e aqui está Konstantinovka. Konstantinovka fica no alto, em terreno elevado, então pode fechar essa área. E Konstantinovka já está basicamente cerca de 60% cercada. Essa é a grande batalha, ao que tudo indica. É aí que todo mundo está concentrando muitas reservas. Mas se você for para o norte, tem Kupiansk. Kupiansk tem sido até agora o gato de Schrödinger do campo de batalha, porque está viva ou está morta. Você sabe, todos nós sabemos. De um lado, os ucranianos dizem que libertaram Kupiansk. Do outro lado, os russos dizem que libertaram Kupiansk. Quem libertou Kupiansk? Qual é a situação de Kupiansk? Porque, veja bem, eu não sei. Os dois lados estão dizendo exatamente o oposto. Ambos reivindicam a vitória, mas ainda há combates acontecendo. Nos últimos 7, 10 dias, começaram a surgir geolocalizações mostrando que o exército russo está, na verdade, avançando dentro de Kupiansk pela segunda vez. Claro, os ucranianos lançaram muitas de suas reservas restantes em Kupiansk e perderam grande parte delas. Mas o que é mais importante é o que está ao norte de Kupiansk, porque Kupiansk fica no Oblast de Kharkiv, não em Luhansk. Há muito movimento nas áreas de fronteira e ao norte de Kupiansk, mais para dentro do Oblast de Kharkiv. Então, basicamente, o nordeste de Kharkiv parece que será libertado muito em breve. E esse é, aliás, o termo que a mídia russa e o governo russo estão usando agora para esses territórios. Eles estão sendo libertados. Isso deve deixar claro, quando se trata de negociações, qual será a posição em relação a essas áreas. Pode haver uma República Popular de Kharkiv muito em breve, do jeito que as coisas estão indo. Depois, há muitos pequenos movimentos ao redor da área da fronteira de Sumy. O principal avanço em direção à cidade de Sumy está a cerca de 90 quilômetros de distância. Se você olhar nessa direção, todos esses são movimentos relativamente pequenos, especialmente ao redor das fronteiras. Acho que isso é principalmente para desviar a atenção e os recursos do exército ucraniano, afastando-os da área de Kupiansk, de Kostiantynivka. Então é isso, quero dizer, são incursões relativamente pequenas, avançando 3, 4, talvez 5 quilômetros, tomando algumas vilas fronteiriças. Não é algo grande. Mas o ponto importante, ao qual quase ninguém está realmente prestando atenção, bem, os ucranianos estão, eu acho, ou pelo menos podem estar observando, mas não têm recursos para cobrir toda a área, é Zaporizhia. E acho que é aqui que você vai ver as grandes movimentações. O problema em Zaporizhia agora é o clima. Está oscilando entre cerca de 10 graus negativos e um pouco acima de zero. Se o sol aparece, pode estar em torno de 4 ou 5 graus negativos, mas o solo começa a descongelar. Você sabe como é. O sol esquenta e mesmo com frio lá fora, o solo escuro começa a derreter. E se houver movimento suficiente, vira uma lama. Provavelmente vai congelar de novo à noite. Mas essa é a realidade. Então isso tende a desacelerar as coisas, porque o solo não está completamente congelado. Não dá realmente para fazer uma ofensiva de inverno se o solo não estiver congelado de forma sólida. E então, quando a lama começa no início da primavera, você realmente tem um problema por cerca de um mês, mês e meio, dependendo de quão fortes são as chuvas de primavera, de quanta neve houve e de quão rápido essa neve ou água escoa do solo. Mas se você olhar para Zaporizhia, primeiro as forças russas no Nordeste alcançaram o estuário logo ao sul da própria Zaporizhia.
elas tomaram essa cabeça de praia. Então, neste ponto, as forças russas estão a cerca de 11 quilômetros em linha reta dos arredores de Zaporizhia. Há movimentos para cortar, o avanço mais forte delas é para cortar a N08, que abastece o último reduto no centro de Zaporizhia, que é Orikiv. Agora há uma movimentação russa ali para cortar essa rota. Há outra movimentação russa diretamente a oeste de Orikiv. E Orikiv, só para deixar claro, é mais uma dessas cidades. Chama-se Orikiv, mas há muitas cidades se estendendo em linha reta, perpendicular à frente de combate, com um leve ângulo. Há um avanço russo vindo do oeste para entrar em Zaporizhia. Está a cerca de 7 quilômetros de distância. Há apenas uma cidade no caminho, aproximadamente no ponto médio. Existem 2 movimentos russos subindo por 2 estradas paralelas na periferia de Orikiv, vindos do sudeste. Eles tomaram as cidades que fazem fronteira com Orikiv, então estão começando a avançar para os arredores de Orikiv. E há também o avanço vindo do oeste de Huliaipole. Se olharmos para os ucranianos, a Rússia ainda está lutando por Huliaipole. Os mapas deles, eles não os atualizam, talvez uma vez a cada 2 meses. Eu não quero te dizer o que está acontecendo. A realidade é que as forças russas estão a oeste de Huliaipole. Os ucranianos estão jogando absolutamente tudo o que tem localmente em contra-ataques, o que basicamente significa desperdiçar pessoas e equipamentos, porque é em terreno aberto, onde a Rússia tem domínio aéreo e de artilharia. Sabe, é simplesmente desperdiçar vidas inutilmente para fazer algum tipo de contra-ataque de relações públicas. E de Zaporizhia, de onde as forças russas estão posicionadas, até Orikiv em linha reta. Eles não podem seguir em linha reta porque precisam passar por algumas cidades de flanco para defender suas posições e flancos logísticos. Mas em linha reta, são cerca de 20 e poucos quilômetros. Cerca de 23 ou 24 quilômetros. Então, neste momento, Orikiv está sendo cercada pelo sudeste, pode em breve ser cercada pelo oeste, e a pressão vinda do leste, com a principal linha de comunicações até Zaporizhia, que pode ser cortada dentro de 1 ou 2 semanas. Os ucranianos estão lançando tudo o que podem em contra-ataques lá também. Quando isso acontecer, veremos grandes movimentações de território. Uma vez que essa linha colapse, realmente não haverá outro lugar além de Orikiv para os ucranianos manterem posição no centro e até na borda norte de Zaporizhia. Depois disso, são apenas cerca de 11 quilômetros até a própria cidade de Zaporizhia, que fica no quadrante noroeste da província de Zaporizhia. E a própria cidade é relativamente plana e aberta. Há 3 pontes, 2 delas são pontes pequenas para automóveis que cruzam o Dnieper. E embora a cidade seja plana, a maior parte da área ao redor tem margens muito íngremes, com um rio rápido fluindo ao redor de Khortytsia, que é uma ilha-parque no meio do Dnieper. Eu estive lá, lugarzinho interessante. Já estive em Zaporizhia e nessas áreas. A parte noroeste da cidade tem margens relativamente baixas no Dnieper. E o rio é bem largo ali, então é mais lento, e é onde realmente se pode construir pontes de pontão. E há 2 estradas principais que entram na cidade de Zaporizhia a partir da parte nordeste da região. Por nordeste, quero dizer vindo do Oblast de Dnipropetrovsk. O problema é que ao chegar às bordas sul de Zaporizhia, essas 2 estradas ficarão sob controle de drones, então será muito difícil manter essa área. Quero dizer, os ucranianos provavelmente vão ficar tempo demais, acabar cercados e serem aniquilados. Isso parece ter sido a cultura militar deles nos últimos 10 ou 12 anos. Mas o ponto é que ela vai cair. E depois disso, muitas oportunidades se abrem quando Zaporizhia cair. Muitas direções, muitas possibilidades. Espero não ter te sobrecarregado. Não, bem, eu até consigo entender porque a Ucrânia está desperdiçando tantas tropas em Zaporizhia. Parece que agora há quase uma linha reta levando até a cidade de Zaporizhia. E essa cidade, a maior parte dela, fica na margem esquerda do Dnieper.
o lado leste, o que a torna um lugar muito perigoso de defender. Se você enviar tropas demais para lá e depois as pontes forem destruídas, a logística se tornaria impossível e haveria o risco de perder ou ter que render um grande número de homens. Então é um desastre prestes a acontecer. E como você disse, se essa cidade cair, também seria o ponto de travessia do Dnieper, permitindo que a Rússia avançasse em direção a Mykolaiv, Odessa e ao norte, em direção a Dnipro, flanqueando-a pelo lado oeste do rio. Portanto, há muitas coisas que podem desmoronar. Eu consigo entender o desespero. As táticas talvez sejam um pouco estranhas, mas eu me resolvo. It is a very vital region. But you before said that it could be already. Mas você disse antes que já poderia ser Kharkiv sendo alvo. Bem, acho que capturada pela Rússia. Inicialmente, quando vi a Rússia abrindo novas frentes em Kharkiv e Sumy, pensei que o principal objetivo fosse apenas ampliar as linhas de frente para estender as forças ucranianas, já que elas já enfrentavam problemas de efetivo. Mas à medida que mais territórios passam agora para o controle russo, e claro com as baixas que estão ocorrendo, é difícil imaginar todas essas áreas sendo recuperadas. Então, você mencionou a linguagem que está sendo usada agora, de que essas regiões estão sendo libertadas, o que é bastante significativo como um indicativo de para onde a Rússia pode estar caminhando. Você vê um cronograma para isso? Ou acha que Sumy, Kharkiv, todas essas regiões podem estar aguardando uma ofensiva em grande escala? It could. Pode ser. Acho que tudo isso é... Bem, antes de mais nada, o que você quer fazer é colocar seu inimigo no que se chama de dilema de chifre. Você quer apresentar ao inimigo escolhas ruins e piores. Nenhuma boa opção. E se nada mais, isso começa a paralisar o processo de pensamento do inimigo. Eles não sabem onde reforçar. Podem acabar não reforçando em lugar nenhum porque estão inseguros, esperando para ver onde você vai atacar. À medida que você começa a empurrá-los em uma direção e eles se comprometem com essa direção, digamos, por exemplo, Konstantinivka ou Kupiansk, outras direções começam a abrir. Você está moldando o campo de batalha, está moldando o conjunto de opções deles. Agora, por exemplo, os movimentos russos em direção a Zaporíjia ocorreram mais cedo, quando a Rússia começou a avançar. As forças russas cruzaram o rio ao norte e ao sul de Kupiansk, Kherson, a cidade de Kherson. Essas não eram forças grandes em nenhum dos casos, e elas já se retiraram desde então. Mas o que fizeram foi atrair muitas forças ucranianas de volta, porque Kherson está praticamente com uma equipe mínima neste momento. Agora Zaporíjia está sendo cercada e há uma batalha em andamento que consome cada vez mais recursos na região. Você abre a frente de Kherson, constrói algumas pontes e realmente abre a frente de Kherson. E então a Ucrânia se depara com a questão: o que eu faço? Tenho reservas muito limitadas. O que eu faço? De Kherson até Odessa não é possível seguir diretamente pela costa. Por um lado, a logística se torna difícil. 2, você tem uma ameaça de flanco chamada Mykolaiv. Então, de um jeito ou de outro, você precisa tomar Mykolaiv, que fica mais ou menos no caminho, logo ao norte, antes de poder seguir em direção a Odessa. Agora, dito isso, se você tomar Zaporíjia, ganha muitas novas opções. Porque primeiro você pode subir o Dnipro, pela margem esquerda do Dnipro, até a parte leste de Zaporíjia. Nesse caso, aliás, você também corta toda a frente. Você faz um cerco profundo ao que resta da frente do Dnipro para os ucranianos. E então eles têm muitos grandes problemas, porque se você explodir as pontes, ou tomar as pontes, assumir o controle dessas pontes em Dnipro, Dnipropetrovsk, a única rota deles de volta para a grande pátria, nesse caso, é subir até Kharkiv. E isso se torna um problema porque, ao Serebrianka, há o Oka deságua no Serebrianka. E há rios que, quando chega a primavera e o derretimento começa, você não consegue atravessar. Desculpe, mas nem as pontes de pontão vão aguentar muito bem. Sem falar em serem destruídas, os níveis da água vão subir rapidamente, pelo menos por um mês ou mais, à medida que toda essa neve de um inverno muito nevado começa a derreter
e fluir em direção ao Mar Negro. Então isso se torna um problema. Todas essas tropas vão ficar presas e com as pontes destruídas, não há como abastecê-las de forma eficaz. Você não pode armá-los de forma eficaz. Quero dizer, só dá para carregar uma certa quantidade em um drone. Você não pode carregar uma peça de artilharia ou projéteis de artilharia em um drone. Os drones simplesmente não são grandes o suficiente para isso. Quantos drones seriam necessários para armar uma bateria que dispara 30 ou 40 projéteis por hora? Fisicamente é impossível. Aí surge um grande problema, um problema muito grande. Além disso, claro, sim, atravessar Zaporígia em direção à província ocidental de Zaporígia. Desculpe, tenho os gatos dentro de casa, tenho alergia, estou coçando o nariz. Eles não gostam de sair quando está frio. Pequenos desgraçados. Eu fico com alergia por causa deles, mas faz parte da vida. São gatos legais, parte da família. Enfim, voltando ao assunto. Quando você cruza o rio Dnieper em Zaporísia, desculpe, eu disse Zaporozhye antes, 3 direções se abrem imediatamente. Você pode seguir para o norte, subindo o rio até Dnipro, os outros 2/3 da cidade, a parte principal da cidade que fica na margem direita do rio. Pode ir para Kryvyi Rih, diretamente a oeste, e para Nikopol, ao sul. Nikopol e Kryvyi Rih são ambas cidades industriais. Nikopol era uma cidade antiga e agradável. Eu tinha um fornecedor que estava avaliando lá há uns 12 anos. Bem, até mais do que isso, na verdade. 13, 14 anos atrás eu não tinha visitado aquele lugar. Mas uma vez que você toma Nikopol e Kryvyi Rih, isso abre o caminho diretamente do norte até Mykolaiv. E se você ameaçar Mykolaiv pelo norte e pelo sul, ela vai cair. Você toma Mykolaiv, abre o caminho para Odessa e para o centro da Ucrânia. E então você tem enormes problemas nesse ponto. Você toma a parte oeste de Dnipro, a parte principal da cidade, e tem uma rota aberta diretamente até Kiev, o que se torna outro grande problema. E sabe, à medida que a situação se desenvolve, tudo vai de ruim a pior até o catastrófico. E qualquer pessoa presa a oeste da cidade de Bryanka leva a pior. A força russa, pelo menos no norte neste momento, está tentando capturar ou libertar o Oblast de Kharkiv, ao norte de Bryanka. O problema aqui também é que a Rússia não pode deixar esses territórios. E vou te dizer por quê. É simples. Depois das negociações de Istambul, a Rússia deixou os territórios que controlava no Oblast de Kiev, no Oblast de Sumy, e, eventualmente, foi expulsa de partes do Oblast de Kharkiv. O que se seguiu foi um genocídio cometido pelo SBU, a polícia secreta ucraniana. Eles entraram e começaram a massacrar qualquer pessoa que tivesse trabalhado com o governo ou o exército russo. Pessoas que tinham sido vistas usando braçadeiras brancas para mostrar que eram pró-Rússia. Eles estavam até matando pessoas que eram apenas eletricistas, alguns técnicos que estavam trabalhando, consertando prédios, consertando encanamentos, porque estavam trabalhando em uma cidade ocupada. Eles estavam apenas fazendo o trabalho deles, certo? Mas foram acusados de serem traidores, e as pessoas estavam sendo fuziladas, torturadas, assassinadas. Estavam surgindo vídeos mostrando corpos com as mãos amarradas atrás das costas, mulheres, idosos e assim por diante, simplesmente jogados em valas comuns. Neste momento, aliás, nos territórios que foram libertados em Luhansk e em outras áreas de Donetsk, valas comuns estão sendo desenterradas por toda parte, onde ucranianos vêm massacrando a população russa nos últimos 8 a 12 anos. Então, enquanto todos estão chorando em Kiev, estamos sem luz e está frio. Mas sabe de uma coisa? Eles estão vivendo em seus apartamentos, estão vivendo em tendas aquecidas. As pessoas em Donbass, em lugares como Gorlovka, ainda costumam ficar sentadas em porões. Algumas dessas áreas foram cortadas de água e eletricidade por até 12 anos, já que os ucranianos miram especificamente nas equipes de emergência, que tentam consertar as coisas e restabelecer tudo. E eles vêm fazendo isso sem parar há 12 anos.
Então, sabe, a grande diferença entre as abordagens na guerra é que um lado é absolutamente genocida e o outro lado está tentando não matar civis. Adivinhe de que lado o exército russo está? Isso mesmo, ele não está tentando matar civis. E dá para perceber isso pela proporção de mortes por danos colaterais. Os israelenses matam cerca de 1,5 civil para cada combatente do Hamas morto, enquanto a Rússia, segundo a ONU, tem cerca de 14 mil civis mortos na Ucrânia. Mas, na realidade, a grande maioria está do lado russo, atrás da fronteira russa. A Ucrânia está assassinando regularmente, em média, entre 5 e 10 civis, 3 do lado de Usas. E Tiraz é um exemplo claro disso. In fact, yesterday, as a prime example, yesterday morning, a Ukrainian drone blew up a house. Ontem de manhã, um drone ucraniano explodiu uma casa particular unifamiliar perto de Mariupol, matando uma mulher e uma criança e ferindo outra criança. Eu publiquei um vídeo de um carro civil aleatório que foi atingido por um drone ucraniano. Foi filmado pelo carro que vinha atrás. O carro saiu da estrada em seguida. E isso foi quase em Belgorod. Esse tipo de coisa acontece todos os dias. Os ucranianos e seus mestres apoiados pela OTAN estão assassinando civis russos todos os malditos dias. Sem exceção. Com trégua ou sem trégua, não importa. Eles estão em busca de genocídio e tentando cometê-lo, mesmo que em pequenas doses em vez de grandes estragos. Você mapeou todas essas regiões que a Rússia gostaria de obter ou recuperar. Acho interessante a linguagem sobre libertação, não apenas em termos de comunicar uma intenção para um acordo pós-guerra, mas especialmente para pessoas do Donbass como você. É uma visão interessante. Pertence a Kiev? Pertence ao Donbass? Ou pertence à Rússia, dado o contexto histórico? A história dessas regiões, para quem vem de fora, torna-se um campo minado. Mas deixe-me perguntar sobre Odessa, porque recentemente tive uma conversa com o ex-chefe das Forças Armadas Alemãs, que também ocupou o cargo militar mais alto dentro da OTAN. Ele argumentava que nós, os europeus, deveríamos realmente tentar encontrar algum tipo de acordo para isso, porque ele esperava que a relutância em negociar com a Rússia e esse esforço contínuo para derrotá-la levariam exatamente ao que está acontecendo agora. Isso não apenas estava destruindo a Ucrânia, mas se continuarmos, poderia dissolver completamente a Ucrânia como nação. Ele fez uma previsão. Suspeitava que, se um acordo ou compromisso não pudesse ser alcançado com a Rússia até março, então, com a chegada da primavera, os russos lançariam uma ofensiva massiva, não vista desde o início da operação militar especial, mas voltada principalmente para Odessa. Então, você também via essa possibilidade de uma grande ofensiva na primavera. E por que Odessa é tão importante? Bem, Odessa é importante porque é o último grande porto, e é um porto onde os britânicos investiram. Há algo entre 4 e 5 mil compradores britânicos em Odessa. Quero dizer, a Ucrânia não produz nenhum drone. Sejamos realistas. A Ucrânia não tem uma indústria que vale alguma coisa. E eu sei disso desde 2012, quando eu estava tentando estabelecer fornecedores na Ucrânia. Depois de 4 dias fui embora porque era uma situação absurda. Corrupção absoluta. Você não podia confiar em ninguém. Eu lidava com os proprietários e logo percebia que não dava para negociar com essas pessoas. Você não podia confiar neles. Todos estavam em busca de um grande golpe e depois cair fora. Eu procurava fornecedores que durassem 1 década, 2 décadas, 3 décadas. E você começa a perceber, sabe, eles nem passariam. Neste ponto, com a decadência da indústria, eles não seriam capazes de passar em nenhuma inspeção. Então dizer que a Ucrânia está fazendo toda essa grande construção, montando do nada ou do zero peças plásticas para esses drones aquáticos ucranianos e tudo mais, não. Quero dizer, eles são britânicos. No máximo, estão sendo montados, como quando você coloca as rodas em um carro, instala o motor e cola uma etiqueta de feito em. Não é. Porque você não fez o motor, não fez os pneus, não fez o chassi.
Você só montou o kit de modelo no fim das contas. Não é seu. É montado, talvez montagem final, mas não fabricado. Então há uma grande diferença. O mesmo vale para esses drones, absolutamente. Odessa também é o porto por onde a maior parte dos equipamentos pesados tem chegado. Odessa, aliás, a oeste de Odessa, desculpe, eu me enganei antes, foram encontradas minas de ouro lá. Essa é uma das razões pelas quais os franceses estão tão interessados. Os franceses estão ficando sem ouro. Bem, não totalmente sem ouro, mas sem lugares de onde obtê-lo. Mali, que já não tem mais reservas de ouro, tinha 8 grandes áreas de mineração de ouro. A França não tem uma única mina de ouro, apesar das enormes reservas globais do metal. Não é preciso ser um gênio para entender isso. Então, quando descobriram ouro a oeste de Odessa, bem, você sabe, de repente os franceses se interessaram completamente. Por que será? O problema para eles, porém, é que também há partidários russos étnicos operando por toda a região de Odessa. Houve mais de alguns trens que saíram dos trilhos, trens de suprimentos com equipamentos da OTAN. Então também há um movimento de resistência com o qual eles precisam lidar. Se formos falar sobre terras históricas russas, isso vai piorar ainda mais, porque Kiev é uma terra histórica muito russa. Na minha opinião, se estamos falando de terras históricas russas que deveriam ser devolvidas à Rússia, deveríamos tomar tudo a leste do Dnieper e depois tudo ao longo do Dnieper. Então, Kiev, Dnipropetrovsk, Oblast de Mykolaiv, é claro, Oblast de Kherson, nessa parte, e Oblast de Zaporizhia no lado oeste do Dnieper, e, é claro, Odessa. Todas essas são cidades russas. Acho que foi construída há 200 e poucos anos, pelo amor de Deus. Muitas dessas cidades, Zaporizhia, por exemplo, também foram construídas há 200 e poucos anos por Catarina a Grande. Todas essas são áreas que ela desenvolveu. Na verdade, muitas dessas cidades com nomes gregos foram povoadas não por ucranianos míticos, que não existiam naquela época, eram malorussos, mas por gregos, refugiados gregos dos turcos otomanos. É por isso que cidades como Mariupol têm nomes como Mariupol, porque é um nome grego. O mesmo vale para Sebastopol e todas essas outras cidades que foram fundadas por uma mistura de colonos russos e gregos nessas áreas mais ou menos desabitadas. Sem falar que a Crimeia foi uma colônia grega muito antes de termos qualquer parte dela. Os russos se estabeleceram no leste da Crimeia por volta do ano 900. Depois a perderam para os turcos nos anos 1100 e a reconquistaram nos anos 1700. No oeste, nós mantivemos partes da Crimeia de forma intermitente. Depois ela voltou para o Império Bizantino e assim por diante. Ora, até os italianos estiveram na Crimeia e Gênova manteve uma fortaleza lá relativamente tarde, historicamente falando. Mas isso é só um parêntese. Não existiam esses ucranianos míticos que alguém tivesse visto até por volta da virada para os anos 1800, o final dos anos 1800. Então havia a Maloróssia e a Novoróssia, que foram unidas. E depois havia as terras polonesas. É verdade, em tempos antigos todas essas também foram terras russas, mas nós as perdemos em meados dos anos 1400. Então tudo bem, podemos chamá-las de polonesas, húngaras ou o que for. E então temos a Transcarpátia, que sempre foi terra húngara. Há partes que os valáquios, também conhecidos como romenos, estão reivindicando. Partes que os moldávios, que na verdade eram um reino medieval separado, não romenos nem valáquios, estão reivindicando. E há também partes que a Eslováquia está reivindicando. Então todas essas áreas foram reunidas pelos comunistas. A Ucrânia é um projeto absolutamente comunista, bolchevique, que foi sendo ampliado e ampliado. O que vai acontecer é que a Ucrânia não vai se tornar um estado residual. Vamos encarar realisticamente. Quando esses territórios caírem para o lado russo, o que restar será dividido entre vários países diferentes. Todo mundo tem uma reivindicação sobre ela. A Bielorrússia tem uma reivindicação, pelo amor de Deus. Todo mundo tem uma reivindicação.
God's sakes. Everybody's got a claim. Whatever's left is going to be a few provinces somewhere. O que restar será apenas algumas províncias em algum lugar no meio do oeste da Ucrânia, que não serão compatíveis com nenhum tipo de sobrevivência econômica, muito menos qualquer outra coisa. Ninguém vai precisar delas. Será apenas um foco de terrorismo, um terreno fértil para o radicalismo e os combates. Porque os poloneses vão tomar de 3 a 6 províncias no oeste. Vamos encarar a realidade. Eles podem não chamar isso de anexação, podem chamar de protetorado. E estarão certos. Veja, os poloneses estão processando e têm processado em massa na Ucrânia para recuperar suas propriedades, o que basicamente significaria que a maior parte da cidade de Lviv, ou na época, Lemberg, voltaria para proprietários poloneses. E se olharmos realisticamente, os húngaros, os acarpatianos, já realizaram um referendo para se reunirem à Hungria, e a maioria deles possui passaportes húngaros. E o fato é que nossos húngaros da Transcarpátia têm sido mortos em combate. Os húngaros têm explorado isso, dizendo: vocês estão assassinando húngaros, parem de assassinar húngaros. E isso não é direcionado ao exército russo, mas sim aos ucranianos, por recrutarem essas pessoas à força. Em certo momento, Zelensky tentou retirar os húngaros de lá, convocando à força todos os homens. Quando a Hungria começou a mover suas forças militares para a fronteira e Orbán se tornou muito vocal, Zelensky recuou. Os romenos têm reivindicações. Como eu disse, os moldávios têm reivindicações. Todo mundo tem uma reivindicação. Então, no momento em que o país se tornar inviável, todos vão correr para reivindicar o que consideram seu. Os poloneses provavelmente serão, ou os húngaros provavelmente serão, os primeiros a se mover. Mas uma vez que isso começa, uma vez que todos os tubarões sentem o cheiro de sangue na água, vira uma frenesi de alimentação. Todo mundo vai tentar agarrar o pedaço que considera historicamente seu território. Não vai sobrar muita coisa depois disso. Não vai. E se Kiev, mesmo que a Rússia não tome Kiev, Kiev vai se ver em um dilema por conta própria. É mais fácil ser um peixe grande em um lago muito pequeno, ou um peixe de tamanho médio em um oceano grande. E o que quero dizer com isso no contexto histórico é Viena. Viena era uma cidade imperial. O Império Austro-Húngaro colapsou como país, foi dividido, e Viena passou a fazer parte da Áustria. Sabemos que é a capital da Áustria. O problema é que Viena era uma capital imperial. A Áustria era um pequeno estado agrário, extremamente pobre. Ela foi criada a partir dos remanescentes do Império Austro-Húngaro. Eles não podiam sustentar uma cidade imperial, não tinham dinheiro para isso, não tinham indústria para isso. A economia não existia nesse nível. A cidade não podia ser mantida no padrão, na altura, a que as pessoas da cidade estavam acostumadas. Kiev, exatamente a mesma coisa. A Ucrânia pode ser extremamente pobre por causa da corrupção em massa e de outros fatores. Estou falando de antes, acho, do início da SMO. Mas Kiev vivia numa base muito ampla porque era uma capital imperial. Era uma cidade grande. Era a maior cidade da Ucrânia. O problema é que agora a Ucrânia se torna um pequeno estado residual, com uma economia agrária, sem indústria e com muito poucas pessoas restantes. Como se paga por uma cidade de 3 milhões de habitantes? Não se paga. A cidade começa a entrar em colapso. E então essas pessoas precisam fazer uma escolha. Elas querem ser a capital imperial de um estado agrário residual e apenas assistir a sua cidade desmoronar, porque não há dinheiro para mantê-la. Ou querem se tornar a terceira ou quarta maior cidade da Rússia, receber investimentos e viver bem. Sabe, essa é uma escolha que elas terão de fazer. Será uma escolha interessante de observar. Deixe-me fazer só mais uma pergunta sobre a infraestrutura que você mencionou antes. E esse é um bom ponto. Logística. É assim que as guerras modernas são travadas. Foi uma das razões pelas quais o presidente Obama, aliás, foi um pouco cauteloso em 2016 quanto a escalar a crise da Ucrânia com a Rússia, porque era bem na fronteira russa.
Eles já tinham a logística pronta. Essa ideia de que basta olhar para os orçamentos militares e pensar, ok, agora dá para ver quem vence. Não faz muito sentido quando é preciso enviar tudo através do Atlântico e movimentar por toda a Europa. E isso é algo que eu achei que talvez a OTAN tenha aprendido, aos poucos. Ou seja, toda vez que um equipamento precisava ser consertado, ele tinha que ser rebocado por toda a Ucrânia e depois até a Polônia, se não mais longe. Eles o consertavam e depois o enviavam de volta por todo o caminho. Foi bastante difícil. Então a logística, obviamente, tem sido fundamental. Mas para que qualquer coisa funcione, é realmente necessária eletricidade. E isso parece ter sido um alvo principal dos russos. Tivemos uma breve, algumas pessoas chamaram de trégua energética, e então ela expirou. Acho que foi em 1º de fevereiro. E agora, na noite passada, vimos esse enorme ataque. Esqueci os números, mas foram centenas e centenas de drones e mísseis. Foram usados no Ignsmeyens Maris Iskander. Sim. Quais exatamente são os alvos? Foram principalmente instalações elétricas, plantas industriais. O que a Rússia está priorizando agora em termos de alvos? Na maior parte, acho que voltou a se concentrar nas concessionárias de energia elétrica. Veja, vamos lembrar que há um ano tivemos uma trégua energética de 30 dias. A Rússia até destruiu várias dezenas de drones que estavam em voo quando a trégua começou, ou voando em direção aos seus alvos. Durante 30 dias, a Rússia não tocou em um único objeto das concessionárias elétricas na Ucrânia. A Ucrânia teve um pequeno problema para entender que havia uma trégua. 47 ataques. 47 ataques. Zelensky começa a se contorcer. Eu não sabia em que dia íamos começar, ou em que data íamos começar, blá blá blá. 47 ataques. Isso dá uma média de 1,5 por dia. E o que os ucranianos estavam fazendo? Todos comemorando. Deixem os mísseis falarem por nós. Vamos deixar os mísseis falarem. Esse era o mantra deles nas redes sociais e em todo lugar. Pois bem, os mísseis estão falando. Você tem aquele clube de idiotas ali empurrando tudo adiante. É como um bando de nerds empurrando um garoto meio grandalhão que é um imbecil para brigar com um boxeador profissional. Vai lá, luta com ele, luta com ele, luta com ele. E isso é a Ucrânia, empurrada para uma briga com a Rússia. Deixe os mísseis falarem. Pois bem, os mísseis estão falando. Eles estão falando todos os dias. E não estão falando na direção certa para os ucranianos. A Rússia lhes deu um número incrível de opções e muitas possibilidades de recuar, de chegar a algum tipo de trégua. Eles gastaram com tudo. E se você não acha que o Putin é o moderado aqui, porque por trás do Putin e dos idiotas que são os líderes ocidentais, eles não são idiotas. São pedófilos satânicos que abusam de crianças. Se você ler os arquivos de Epstein, mesmo só o que está disponível, vai ver. Eles são inimigos da humanidade. Não tenho outras palavras para eles. Na verdade, tenho muitas outras palavras, mas não vou mencioná-las porque não são muito agradáveis. Quando você vê o que essas pessoas são capazes de fazer com crianças pequenas, entende o que podem fazer com nações inteiras. Não estamos lidando com seres humanos decentes. Estamos lidando com animais satânicos no Ocidente. E muitos deles são animais satânicos muito estúpidos. Essa é a liderança do Ocidente. Não tenho outras palavras para isso. A única exceção em toda essa região é o antigo Império Austro-Húngaro, onde essas nações disseram, não, estamos pelo nosso próprio povo, e parecem ter cristãos decentes no poder que cuidam dos seus. Eles disseram, não, já jogamos esse jogo de guerra antes, 2 vezes, não queremos jogar uma terceira. Obrigado, mas não. Todo o resto, se você observar essas pessoas, novamente, se elas são capazes de fazer isso com crianças pequenas, as coisas que estão aparecendo nos arquivos de Epstein, eu até fiz um vídeo sobre isso ontem à noite. Lendo essas coisas, eles não mostraram as imagens, mas havia descrições do que foi feito.
E é uma daquelas coisas que, sabe, eu não consigo apagar coisas da minha memória. Algumas pessoas conseguem, elas conseguem pegar coisas ruins e simplesmente cortá-las da memória. Eu não consigo. Eu me lembro de tudo. Tudo que eu li, tudo que eu ouvi, eu me lembro de tudo. Eu não consigo apagar isso. E acredite, eu acho que as coisas que você vê em um campo de batalha são mais agradáveis do que as coisas que esses animais fizeram com crianças e ainda fazem com crianças, só por causa desses e-mails. E o Estado, desculpe, o promotor nos Estados Unidos, o que eles disseram foi que nesses 3 milhões de e-mails, nós não incluímos as imagens de assassinato, estupro ou corpos mortos ou abuso de crianças. Nós não as incluímos. Eles não disseram que elas não existiam. Nas descrições, elas existem. Mesmo em alguns desses e-mails, eles existem. Então você entende com o que está lidando. Para essas pessoas sacrificarem até o último homem, mulher e criança na Ucrânia, acredite em mim, eles não são seres humanos para elas. São animais que podem ser usados conforme a necessidade por seus superiores. Quero dizer, se eles estão dispostos a fazer isso com as crianças de suas próprias nações, por que não com pessoas que não consideram nem de perto do mesmo nível? Então o que eles farão? Eles continuarão lutando. A Rússia já deu muitas oportunidades. Atrás de Putin há muitos linha dura que estão cansados de que querem que a guerra termine de forma adequada. Posso te dizer, por ter conversado com várias pessoas das Forças Armadas, não apenas oficiais superiores, mas também os homens da linha de frente, os soldados, os sargentos, os oficiais subalternos, que todos têm medo de qualquer tipo de acordo. Todos querem a paz, mas a paz significaria a capitulação da Ucrânia. Eles investiram demais de suas vidas. Perderam muitos amigos, derramaram muito sangue e suor para que qualquer tipo de acordo fosse satisfatório. O único acordo que pode ser satisfatório quando se está lutando contra nazistas que assassinam civis, que matam mulheres e crianças diariamente, é destruí-los. Não há outra escolha. Nós não demos escolha a Hitler. Não chegamos a Hitler e dissemos, ei, vamos fazer um acordo, uma trégua energética. Esta é uma guerra até o fim. Esta é uma guerra até o fim. Se os europeus ocidentais quiserem jogar esse jogo diretamente, será uma guerra até o fim, muito mais a oeste de Kiev. Espero que eles sejam espertos o suficiente. Não acho que sejam, mas espero que tenham bom senso para recuar. Mas, sabe, eu não sei. Eu não sei. E vendo, como eu disse, as coisas que estão saindo nesses arquivos do Epstein, não dá para ignorar isso, porque isso mostra com quem você está lidando. Quer dizer, veja, um dos ministros do FITS, e o FITS é uma pessoa muito conservadora, acabou de renunciar. O cara foi vice-rei da Bósnia por um tempo. E ele trabalhava diretamente com o Ocidente como um dos seus subordinados. E você vê as coisas que estão acontecendo. Mesmo com as missões da ONU, vou te dizer uma coisa, eu já participei de 2 missões da ONU. Mesmo com as missões da ONU, houve muitos problemas e processos contra vários oficiais do Ocidente, e não apenas do Ocidente, que trabalhavam diretamente para a ONU ou como funcionários da ONU e que estavam estuprando crianças locais. Houve muitos problemas com isso. Então, quando você começa a observar as pessoas com quem está lidando, começa a entender o que pode esperar delas. O que pode esperar delas no campo de batalha e o que pode esperar em termos do que estão dispostas a fazer com civis, até mesmo com os civis que estão, entre aspas, sob seus cuidados. Desculpe se me desviei do assunto, mas isso pesa na mente. Quero dizer, ler essas coisas e ouvir pessoas que leram outras partes, são 3 bilhões de e-mails que foram divulgados. E agradeço ao Senhor por pessoas como Rand Paul, Marjorie Taylor Greene e outros que nos ajudaram a seguir em frente. Há muitos motivos pelos quais as elites ocidentais estão agora paranoicas. Será que farão, só Deus sabe o quê, para escalar ainda mais esta guerra? Possivelmente apenas para tirar o assunto das manchetes. Quero dizer, a imprensa britânica, não me lembro se foi o Tablet ou o Times of London, começou a transformar as vítimas em culpados.
Disseram, você sabe, Jeffrey Epstein era um agente soviético e depois russo, e que aquelas crianças que estavam sendo usadas e abusadas e possivelmente assassinadas ou coisa pior por essas elites eram agentes de armadilha de mel da Rússia. Ou seja, estão pegando as vítimas mais vulneráveis, crianças, e transformando-as em culpadas. E os perpetradores que estão abusando e possivelmente assassinando crianças são transformados em anjos que supostamente foram usados e abusados por esses russos malignos. É patético. É nojento. É patético. E o fato de que o Ocidente não tem absolutamente nenhuma moral para defender suas próprias crianças. O que se pode esperar no campo de batalha? O que se pode esperar nas negociações? O Ocidente entrou em... Quero dizer, a palavra russa para isso eles perderam a linha da costa, afundaram no oceano profundo da depravação. Então eu não sei. Eu não ficaria surpreso se eles ficassem mais do que felizes em salvar suas peles e suas carreiras sacrificando uma boa parte da própria população. Por que não? Eles não são como pessoas de verdade ou algo assim. Acho que essa foi uma fraqueza fundamental na ideia de lutar por meio de um intermediário, ou seja, enfraquecer um adversário. A ideia era que se teria controle sobre a escalada, que seria possível encerrar o conflito quando e nas condições desejadas. Mas depois de tudo o que aconteceu, é quase impossível encontrar uma solução real ali. Só uma observação rápida sobre isso. Sim, a mídia britânica. Eu vi. Não acredito que estão tentando transformar os arquivos de Epstein em uma nova Russiagate. Isso simplesmente desafia toda a lógica. Mas é isso. De qualquer forma, muito obrigado por dedicar seu tempo e compartilhar sua perspectiva. Agradeço de verdade. Obrigado, Glenn. E mais uma vez, desculpe se eu me desviei do assunto. Essa questão não dá para desver nem desconhecer o que você começa a saber. E pesa na alma. Essas são as pessoas com as quais, de uma forma ou de outra, estamos lidando. One way or the other, we're dealing with